Hoje nós vamos aprender uma receita com Davi. Uma receita que Davi nos ensina para vencer os medos. No Salmo 34, versículo 4, esse versículo nos basta para nós aprender este segredo. Diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui Davi está nos dizendo que ele tinha temor, que ele tinha medos, quer dizer, ele tinha medos. Ele era uma pessoa como nós, ele era um homem como qualquer um de nós, ser humano. Ele sentia medos, ele era frágil, ele tinha sentimentos como nós temos. E a receita para Davi vencer todas as batalhas que ele venceu, porque nós lemos na Bíblia e nós vemos que Davi venceu todas as batalhas. Ele não perdeu nenhuma batalha. E para ele vencer todas as batalhas, aqui está o segredo. Porque como ele iria vencer todas as batalhas, cheio de medos, cheio de insegurança, cheio de fragilidades que poderiam paralisar ele diante dos exércitos que vieram contra ele, diante das situações que vieram afrontar ele. Ele não iria conseguir se ele não buscasse ao Senhor, se ele não tivesse esse segredo na vida dele. Porque quando lemos a história de Davi, nós vemos que a vida de Davi foi marcada pela busca que ele tinha do Senhor. Ele era um adorador. Ele era um homem que estava sempre na presença de Deus, estava sempre buscando. Quando ele foi lá encontrado para ser ungido, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E lá, cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava buscando ao Senhor em todo o tempo. Ele estava na presença de Deus, ele estava tendo experiências com Deus. Quando ele teve que enfrentar o leão, quando ele teve que enfrentar o urso para tomar a ovelha que estava na boca do urso, na boca do leão, a ovelha do seu pai, ele teve que enfrentar o medo. O medo de enfrentar o leão, o medo de enfrentar o urso. Porque se nós parar para pensar, se nós nos colocarmos naquela situação, isso não é uma situação simples, não é uma situação fácil. Com certeza ele sentiu medo, com certeza ele teve as suas fragilidades, mas ele enfrentou, porque ele buscava o Senhor, porque ele estava sempre em comunhão com Deus. Por isso que Davi, ele venceu todas as batalhas. E aqui está um segredo muito tremendo para a nossa vida. Mas antes de continuar, eu quero te pedir que você deixe seu like no vídeo e também deixe seu comentário, deixe uma sugestão de vídeo. E também dê uma olhadinha aqui na descrição, que tem alguns materiais que vão poder te ajudar no teu crescimento espiritual, na tua vida espiritual. Então vamos voltar então. Quando lemos aqui, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu e você temos medos, temos temores, temos fragilidades. E quando vem uma situação em nossa vida que nós não sabemos o que fazer, que vem o medo, que vem a insegurança, que vem tantos sentimentos para nós parar ali naquele momento, parar no caminho. Todos nós enfrentamos situações difíceis, situações assim, situações que tentam nos paralisar. E aqui está um segredo para nós, aqui está a receita para mim e para você. Que a situação que vier, o que nós temos que fazer é buscar o Senhor, buscar a face de Deus. Você pode até me dizer se eu já ouvi, se eu já sei, mas isso é muito importante, isso é muito sério para a nossa vida, porque muitas vezes
a primeira coisa que vem é nós querer falar com alguém. Quando acontece alguma situação, isso já aconteceu comigo, de muitas vezes a gente, eu preciso falar com aquela pessoa, preciso falar com aquela outra pessoa. Mas eu acho que eu vou falar com aquela pessoa. Aquela pessoa, sim, vai ter uma palavra para mim. E nós esquecemos que não é errado nós falar com alguém que a gente confia, alguém que tem uma palavra para nos dar. Mas primeiramente, nós temos que confiar em Deus. Então, primeiramente, nós temos que buscar a Deus. Daí sim, nós podemos até conversar com alguém depois. Mas a nossa primeira atitude é buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus em oração, colocamos ali, muitas vezes até choramos, né? Choramos aos pés de Cristo, ali clamamos, Senhor, aconteceu essa situação assim, Senhor, eu estou sem saber o que fazer, Senhor, me ajuda, acalma o meu coração, me enche com a tua paz, Pai, me dê a tua direção. Quando nós fizemos isso, quando nós colocamos a presença de Deus, quando nós pedimos a Deus, para Deus acalmar o nosso coração, quando nós saímos daquele momento de oração, a gente vai sair calmo, a gente vai sair de uma outra maneira. Nós vamos sair mais fortes daquela oração para enfrentar a situação. E assim Deus vai nos livrar daquele medo, vai nos livrar daquela angústia, daquela situação de desespero. Deus vai nos livrar. Porque assim Ele vai nos fazer vencer, assim Ele vai conseguir nos dar as estratégias para nos vencer aquela situação. Porque se nós ficarmos com medo, deixarmos o medo entrar no nosso coração e fazer morada em nosso coração, se nós deixarmos o pavor ali aquele estrago na nossa vida, nós não vamos conseguir ter estratégias, nós não vamos conseguir encontrar as estratégias para nós vencer aquela situação. Então, aqui está a receita. Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Para você vencer todas as situações da tua vida, você precisa ser livre dos teus temores, ser livre dos medos, ser livre do desespero, da angústia, do que vem para te atrapalhar. Porque você pode notar que quando você está com medo, quando você está com pavor, você está assim numa situação sem saber o que fazer, você não consegue raciocinar. Nós não conseguimos raciocinar o que nós devemos fazer. Nós ficamos assim, dependendo da situação que acontece, muitas vezes vem um pavor, um medo que a pessoa não sabe o que fazer. E aí a pessoa se atrapalha e acaba até piorando mais a situação, em muitos casos. Então, nós precisamos ficar livres dos temores para nós vencermos as situações, as batalhas diárias, todas as situações difíceis que vêm. Nós precisamos estar livres dos temores, porque com o nosso coração carregado de medo, ali muitas vezes até dúvida, quantas coisas, quantos sentimentos que vêm no nosso coração, e se nós tivermos um medo no nosso coração, nós não vamos conseguir enfrentar e vencer aquela situação. Agora, se nós vencermos o medo, se nós nos livrarmos do medo, aí sim, nós vamos vencer a situação que for. Nós temos que estar livres do medo. E para isso, Davi nos dá essa receita no Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me livrou. Olha aqui. E Ele me respondeu primeiro e livrou-me de todos os meus temores. Deus livrou Davi de todos os temores dele, porque Davi buscou o Senhor. Então, a nossa primeira atitude tem que ser buscar ao Senhor. Aconteceu algo, estamos em uma situação de medo, nós temos que ir aos pés de Cristo, tirar um tempo e ali nos derramar na presença de Deus, buscar a Deus. E é lógico que o buscar a Deus não é só no momento de dificuldade, não é só para nós, não é só naquele momento. Nós temos que estar livres dos medos já antes. Por isso nós temos que buscar ao Senhor.
buscar ao Senhor todo o tempo, buscar mais e mais, nos despertarmos a buscar mais a presença de Deus. Porque a presença de Deus é que nos faz ficar livre dos medos. E quando nós estiver tudo bem, tranquilo, está tudo bem. Mas quando estiver acontecer alguma situação difícil, nós já vamos estar blindados. Aliás, nós já vamos estar livres dos temores, porque nós estamos diariamente buscando ao Senhor. Então eu quero te dizer que você não cesse de buscar ao Senhor. Não cesse, cada vez mais busque ao Senhor. E aprenda com Davi. Vamos aprender com Davi. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Deus te responde. Você precisa buscar ao Senhor. Ele te responde e Ele vai te livrar de todos os teus temores, de todos os medos. E você vai vencer. O que vier, você vai vencer. Aliás, você já é mais que vencedor. Mas você precisa buscar ao Senhor. Essa é uma palavra de incentivo para que nós venhamos buscar ao Senhor. É uma palavra de incentivo que está aqui. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Então busque ao Senhor, porque Deus vai te responder. E Ele vai te livrar de todos os teus temores. Creia. Que Deus abençoe tua vida grandemente. Deus abençoe tua casa, tua família. Deus abençoe teus negócios, teu trabalho. Deus abençoe tua saúde. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!